Fala galera, a reflexão de hoje é sobre seja servo. Que? Você não se inscreveu? Se inscreve aí então, pô. Se inscreve aí, ó. Deixa o like também, compartilha, beleza? A passagem se encontra em Mateus capítulo 20, versículo 28, que diz: Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Naquela época, o povo tinha uma visão e uma interpretação diferente do Messias, do qual o Pai enviou o Filho. Eles, os judeus, eles tinham uma visão de que o Filho, no caso Jesus Cristo, ele veio para estabelecer um reino físico, onde ali ele se daria por glórias e ele tiraria o Império Romano, o povo judeu, das posses do domínio, do sofrimento do Império Romano. Ele viria para libertar o povo judeu, fazendo assim seu reino na terra. Porém, a missão de Cristo, sim, era o reino, estabelecer um reino. Porém, não um reino como eles imaginavam aqui na terra, mas um reino dos céus, um reino celestial, um reino de Deus, de fato. E nos versículos anteriores, quando Cristo fala da sua morte, da sua ressurreição, eles têm uma visão diferente e deturpada do que Cristo estava falando. Eles estavam imaginando que ele estava falando sobre contra Roma, o reino que se levantaria contra Roma. Mas na verdade, Cristo não estava falando sobre isso. Por isso que nos versículos anteriores, a mãe pergunta se os seus filhos poderiam assentar-se ao lado do Messias. E Cristo fala que ela não tinha noção do que ela estava pedindo, pois ela pedia algo que Cristo não veio fazer. Enquanto eles tinham um pensamento de terreno, Cristo pensava no celestial. Aí Cristo pergunta: vocês conseguiriam beber do cálice que eu vou beber? E ela fala: podemos. E Cristo fala: de fato vocês podem, porque realmente os judeus, os apóstolos, os seguidores de Cristo passaram sofrimentos, zombações, angústias, perseguições, torturas por nome de Cristo. Entretanto, mesmo eles passando por essas provações e bebendo do cálice que Cristo bebeu, somente o Pai poderia escolher aquele que na verdade já tinha designado para sentar ao lado dele. Com isso me vem à mente o exemplo do ladrão da cruz, que Jesus estava no meio, Cristo, ao ser crucificado, estava no meio. De um lado havia um ladrão, do outro também. De um lado havia um ladrão que, enquanto se arrependeu e pediu perdão, do outro havia um ladrão que zombava e criticava a Cristo. Enquanto de um lado havia um ladrão que pediu perdão e pediu para ser levado ao reino dos céus, salvo, o outro pedia para que Cristo se libertasse daquela cruz, libertasse ele e tomasse o poder de Roma. Enquanto um tinha uma visão celestial, o outro tinha uma visão terrena. Isso me faz pensar, qual tipo de ladrão nós estamos sendo? O ladrão que pensa nas coisas do céu, se arrepende, reconhece que Cristo é o Senhor? Ou o ladrão que está esperando algo terreno? Será que estamos pensando no reino dos céus ou no reino da terra? Nós não viemos buscar uma vitória para um reinado passageiro, para o reinado da terra, que uma hora está aqui, mas uma hora se vai, um dia se vai. Nós viemos para servir algo que é eterno, algo que não teve começo nem fim. Por isso, o tema de hoje, aprendermos a servir no reino de Deus. Nós devemos aprender a servir o reino de Deus. Então a pergunta que fica, como servir ao reino de Deus? Porque se Cristo é o próprio Deus e ele veio servir na terra para o reino de Deus, nós também, como seguidores de Cristo, devemos seguir e servir o reino de Deus. Mas como fazer isso? Vou te dar aqui 4 formas de servir ao reino de Deus. A primeira forma de servir ao reino de Deus é fazendo a vontade dele, dedicando nosso tempo para buscá-lo, entregando a vida a ele. A segunda forma de servirmos a Deus é quando nós procuramos agradar a Deus e não aos homens. Como diz o apóstolo Paulo em Gálatas, no capítulo 1, versículo 10, que diz: por acaso busco agora a aprovação humana? Não. Desejo a aprovação de Deus, ou estou tentando agradar as pessoas. Se eu ainda fizesse isso, não seria servo do Messias. Paulo está falando que se preocupa em agradar a Deus e não aos homens. Porque se ele é servo de Deus, se ele é servo de Messias, de Jesus, ele tem que agradar ao seu soberano. Ele, como servo, tem que agradar aquele que é superior a ele. Se nós somos servos de Deus de verdade, se nós realmente somos cristãos, nós devemos agradar não aos homens, não se preocupar em agradar, em fazer as pessoas ficarem gostando de você,
mas nós temos que se preocupar em agradar aquele que nos chamou para essa missão. Terceiro, servimos a Deus fazendo com que o reino de Deus se propague, fazendo a grande comissão do Senhor, que é pregando o Evangelho para todas as criaturas que vivem nessa terra. E a quarta é servimos a Deus nos entregando ao próximo, usando a nossa vida, nossos dons e o nosso chamado para o próximo. Como diz 1 Pedro no capítulo 4, versículo 10, pelo fato de cada um ter recebido algum dom espiritual, deve-se usá-lo para servir aos outros, como bons administradores da graça multiforme de Deus. Como diz também Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, em tudo que fiz, mostrei a vocês que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade em dar do que em receber. Nós servimos ao reino dos céus nos entregando ao próximo, servindo ao próximo, dando ao próximo, ensinando ao próximo, usando o nosso chamado, nossos dons para fortalecer e levar o próximo para Cristo. Quando você vive para levar Cristo para o próximo, fortificar o próximo a Cristo, você está servindo ao reino de Deus. Você está sendo mais uma ferramenta. Então, se você quer servir ao reino de Deus, comece a fazer essas 4 coisas que Deus vai se agradar de você. É isso que eu tinha para falar. Então, seja servo. Valeu!